Senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando essa audiência pública. Quero desejar primeiramente boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública virtual. Cumprimento especialmente os meus colegas vereadores que estão fazendo parte dessa audiência pública virtual, o vereador Daniel Antunes, que está aqui no plenário, e de forma virtual os vereadores Júlio Kaminski, Juarez de Jesus, Paulo Ferrarese, e os vereadores que forem entrando eu vou também nominando aqui. Destaco e agradeço ainda a presença dos convidados que já estão, alguns online e 2 presencialmente aqui no plenário, ao Tenente Coronel Santos Sartor, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, que está aqui no plenário conosco, a empresária Rafaela Tasca, que também está aqui no plenário conosco, ao delegado Carlos Emílio da Silva, que representa aqui o delegado regional Vitor Bianco Júnior, que está presente de forma online. Logo chegará o coronel Luiz Felipe Lemos, coordenador-geral do Gabinete de Gestão Integrada, o GGIM, a presidente da União das Associações de Bairro de Criciúma, Andréa Zomer, ao diretor da Defesa Civil de Criciúma, Alfredo Gomes, o Fred, que também já está online, além dos empresários também Gabriel Genaro Sorato, Álvaro Guidim e Marcos Mendonça, que também estão participando de forma online. A Câmara Municipal de Criciúma realiza nessa noite a audiência pública virtual com a finalidade de debater e levantar dados sobre a segurança pública no município, sugerindo alguns encaminhamentos. Vimos alguns fatos nos últimos meses, principalmente envolvendo pequenos furtos e roubos, que precisamos debater com afinco para poder sugerir aprimoramento nas ações por parte do governo do Estado. Mesmo reconhecendo que o Estado é responsável pela maior parte da segurança pública, é nosso dever como representantes levantar dados e evidências. Cumprimentando o vereador Salésio Lima, que também chega aqui no plenário. Acreditamos em políticas públicas baseadas em evidências e que estão voltadas ao interesse da população. Lembro que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do regimento interno dessa Casa, com a finalidade de possibilitar um debate primando pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Salientando que aquele que for fazer uso da palavra, favor habilitar seu microfone e sua câmera durante toda a sua fala. Destaco ainda que essa audiência pública virtual está sendo gravada, ficará gravada, está sendo transmitida no perfil oficial da nossa Câmara de Vereadores, youtube.com/Câmara Criciúma. A população pode e deve participar por meio do chat no YouTube ou também pelo telefone que está aqui embaixo no GC da transmissão, que é o WhatsApp, o 48 999 48 8196, 999 48 8196, está aqui embaixo no GC, que pode ser utilizado também esse WhatsApp. Dando prosseguimento, então, à nossa audiência pública, ressalto que, conforme o artigo 213 do Regimento Interno, essa audiência terá duração máxima de 2 horas, mas nós vamos buscar sempre ser bastante diretos nas nossas contribuições. No primeiro momento, cada um dos convidados terá até 5 minutos para expor suas considerações sobre a nossa segurança pública e o tempo restante será disponibilizado para perguntas e considerações da população, dos próprios vereadores e também para darmos encaminhamentos. E queremos aqui focar na solução e no levantamento de dados para propor encaminhamentos. A primeira convidada a fazer uso da palavra será a presidente da União das Associações de Bairro de Criciúma, Andréa Zomer, que representa aqui todos os presidentes de associações de moradores. A palavra está com você, Andréa. Então, primeiramente, quero agradecer ao convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, discutindo esse que é um assunto tão urgente para todas as nossas comunidades. Eu que represento as comunidades de Criciúma, vocês imaginam o quanto a gente realmente sofre isso na pele com cada presidente, com cada morador dos nossos bairros, Eu pedi para que os presidentes fizessem algumas anotações, algumas falas, para que eu pudesse estar trazendo aqui também. Então, o Pinheirinho reclama disso, São Cristóvão, São Luís, Operária, o nosso próprio bairro aqui, comunidades vizinhas que a gente tem mais contato, como Ana Maria, Cristo Redentor, Jardim Maristela. Então, infelizmente, a gente está sofrendo muito,
principalmente como você falou, né, Nicolas, com os pequenos furtos. O que mais a gente tem visto realmente são os roubos de fios. E o que acontece? É claro, são pequenos furtos, muitas vezes a população não faz o boletim de ocorrência, né? Não faz a denúncia, porque também tem gente aí que está passando por isso 1, 2 vezes por semana até, né? Em galpões e em comércios assim. Então as pessoas vão desacreditando. E a falta desses boletins também, desses números, levam muitas vezes a uma impressão de que está tudo bem. E isso vem trazendo um prejuízo muito grande para donos de empresas. Nós aqui só no nosso posto de saúde foram 3 roubos. No nosso centro comunitário, 1 roubo de fio que nos acarretou aí numa despesa de R$16 mil. Então a gente tem vários centros comunitários aí que também passaram por isso. Então já são muitas questões. O bairro Operária Nova lá está reclamando também que os imóveis abandonados são geralmente invadidos pelos andarilhos. Muita droga na comunidade da Operária Nova e muito atrito também está tendo com os haitianos, entre eles mesmos. Então o pessoal da Operária Nova também traz aí esse alerta, esse pedido de socorro pela questão dos haitianos, que muitas vezes não encontram trabalho, estão passando o dia ali pelas frentes de calçada e ali mesmo acabam se brigando, acabam acontecendo confusões e trazendo aí, gerando um grande problema ali para o bairro da Operária Nova. Aqui no nosso bairro, que a gente sempre teve como uma comunidade, né, o bairro Nossa Senhora Salete, uma comunidade muito segura, a gente passou agora, nos últimos 15 dias, 2 fatos ocorridos com a mesma moradora. Ela estava passando de carro por uma rua, jogaram uma pedra no carro dela, ela não imaginou que era roubo, parou para ver o que era. Tiraram ela dentro do carro, bateram nela e quando reconheceram quem era, fugiram. Não levaram nada, mas fugiram. E 15 dias depois, entraram na casa dela 4 horas da tarde. Agora vocês imaginam, 4 horas da tarde. Espancaram ela, deixaram ela desacordada por garrafadas e levaram as coisas, os objetos dentro de casa. Então são questões assim que nós, sociedade, víamos acontecer no calar da noite, digamos assim, né? E hoje a gente está vendo isso aí acontecer no dia. E então é o que vem preocupando muito a nossa sociedade, muito as nossas comunidades, porque o grande número, às vezes, até de pessoas que estão chegando de fora na nossa cidade, vai acontecendo muito essas questões, né? E cada vez mais a comunidade, as pessoas estão se trancando dentro de casa, né? Subindo o muro, botando grades aí, se trancando cada vez mais e até deixando de ter a sua vida em sociedade por questões de segurança pública. Uma coisa que eu sempre lutei muito, e desde que a gente assumiu a Associação de Moradores aqui da minha comunidade, foi pela rede de vizinhos. Então, isso é algo que a gente conseguiu colocar aqui. Temos o Sargento da Cunha aqui, que nos dá, faz um ótimo trabalho junto com a comunidade. Temos os grupos de WhatsApp. Funciona muito bem, e eu acredito que já fica aí uma sugestão que a gente deva, né, tá levando para todas as comunidades de Criciúma a rede de vizinhos. Onde a gente está fazendo posse de novas diretorias, a gente já está aí deixando aí muitas vezes fazendo contato antes com esses sargentos dessas regiões para estar levando a rede de vizinhos também. E uma coisa que eu até troquei uma ideia com o Nicolas é que aqui na nossa comunidade a gente fez um evento e a gente conseguiu instalar 7 câmeras de segurança no próprio bairro, e essas câmeras são da Associação de Moradores. No investimento aí de 7 câmeras de segurança, deu na época, não chegou a R$5 mil o custo dessas câmeras. Então são pequenas ações assim que eu acredito que nós, como sociedade organizada, vamos ter que começar a tomar junto com o poder público, né, para que realmente exista aí alguma resposta, a gente possa de alguma forma também estar inibindo esses roubos. Mas, mais uma vez, eu faço a fala de precisamos encontrar os receptores. A gente precisa descobrir nas comunidades, porque vai estar dentro de alguma comunidade, isso é fato. A gente precisa descobrir quem são essas pessoas que compram esses roubos. Porque eu acredito que só pegando realmente essas pessoas é que a gente vai conseguir amenizar um pouco. E no demais, né, Nicolas, pedir aí ajuda pela polícia que mande aí mais efetivos para a nossa região. Obrigado, Andréia, presidente da União das Associações de Bairro de Criciúma. Obrigado pela sua contribuição. Eu passo a palavra agora à empresária Rafaela Tasca, que está aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Ela que é uma das motivadoras também dessa audiência pública. Ela tem seu empreendimento na Vila São João, muito próximo à Via Rápida.
e que, conversando com ela, a gente foi percebendo essa necessidade. Rafaela? Boa noite, cumprimento todos. A história começou com uma tentativa de furto na minha casa e na semana seguinte, na quinta-feira seguinte, 3 tentativas de roubo, 2 conseguiram, né, no meu estabelecimento que fica na mesma rodovia, na rodovia Antônio Darós. Então, tudo começou a partir desse momento e a gente começou a ver que no nosso bairro começou a aparecer muito roubo, muita gente de fora, suspeitos andando pela rodovia, e a partir desse momento a gente começou a se preocupar e a gente sempre chamou a polícia, a gente sempre foi muito bem recebido, muito bem assistido pela Polícia Militar, mas infelizmente quando a gente prende alguém, no outro dia ele é solto. Então a nossa indignação é com isso. E nessa última semana aconteceram, né, agora 2 casos bem ousados, que entraram 3 vezes na empresa GPR5 em 2 dias. E no dia de ontem roubaram em uma usina de leite 5 vacas, né, do pasto. Então, assim, ousados, carnearam a vaca, o animal no pasto ainda. Foi acionada a polícia entrou pelo mato, não conseguiu achar ninguém, mas foi muito ousado. E aí essa pessoa, o proprietário dessa usina, me questionou que eles sofreram muito com fiscalização do poder público, né? Então, vigilância e tudo mais, eles sofreram muito com isso, pagaram multas caras e ainda pagam até hoje. E aí eles me perguntaram, e onde está a fiscalização desses receptores, desses ferros velhos? Onde está uma fiscalização mais efetiva, né, para a gente saber quem são essas pessoas, quem que está recebendo? Esse ferro velho, quem que está... Tem o grande, tem o pequeno, tem o irregular. Essas pessoas, elas precisam ser cadastradas, elas precisam ter uma fiscalização, assim como todos os outros estabelecimentos. Então, tu abre um restaurante hoje, existe fiscalização em cima de ti. Tu abre qualquer coisa, tem alguém te fiscalizando, querendo que tu pague impostos, mas aí esse cara está recebendo fio, está recebendo alumínio. A gente viu roubo de porta, portão, fios. Aí toda essa questão acontece e cadê essa fiscalização? Cadê um controle em cima disso? É isso que as pessoas estão pedindo hoje. E aí a gente percebeu que no período aí de 1 mês e meio, todos os dias na nossa rodovia aconteceu alguma coisa, um furto de roçadeira, furto de fios, tentativas. Durante a noite eles passam nas portas, batendo nas portas, jogando pedra nos telhados, intimidando a população. Eu fui intimidada por 2 veículos que passaram no meu estabelecimento. Um deles de um ferro velho, infelizmente não deu tempo de pegar a placa, né, não fazer esse reconhecimento, mas eu fui intimidada, então... Onde está a nossa segurança, né? Eu moro há 34 anos no bairro. Eu nunca precisei passar por nada disso. Eu nunca tive medo de entrar na minha casa. Eu nunca tive medo de sair para trabalhar. E hoje eu tenho medo. Eu tenho medo de sair sozinha. As pessoas estão com medo. Tem empresários dormindo nas suas empresas para poder diminuir esse prejuízo, porque está acontecendo deliberadamente, né? Tem empresa aí que já teve 6 tentativas, entre tentativas e o furto em si. Então, assim, está um pouco difícil. É uma rodovia que tem acesso à via rápida, está muito fácil a saída deles pelo bairro. Então, é isso que a gente vem pedir e reivindicar. Mais fiscalização nos ferros velhos, nesses receptadores e, claro, mais policiamento ali no nosso bairro, porque realmente vai ser encontrado muito meliante por ali, né? Obrigado, Rafaela. Passar a palavra, então, continuando nos empresários, eu vou passar para os empresários, depois para o Fred da Defesa Civil, para o Coronel Lemos representando o GGIM, depois eu passo aos vereadores que têm tem interesse de utilizar a palavra, e aí nós finalizamos com o delegado Carlos Emílio e com o Coronel Santos Sartor, justamente para que os comentários que forem surgindo, as perguntas que forem surgindo, eles tenham oportunidade depois de ir anotando e respondendo. Pode ser, né, Coronel? Então, passo a palavra para o empresário Gabriel Genaro Sorato, que também está presente de forma online.
Certo, então, boa noite aí, pessoal. Gostaria de agradecer aí o convite e parabenizar a Rafaela, que me convidou para participar aqui dessa reunião hoje. E eu quero contribuir, primeiramente, né, deixando claro que a cidade de Criciúma, atualmente, eu estou achando que ela está sendo muito bem administrada, tá? Eu acho que, ultimamente, aí, nos últimos 3 anos, a nossa cidade ela deu um pulo assim de infraestrutura, organização. Então quero parabenizar os vereadores aí, o Nicola, inclusive. E só que na questão da segurança, realmente a gente está sendo prejudicado. A gente abriu um estabelecimento aqui no bairro Próspera, Associado Comércio de Soldas, talvez alguns de vocês até conheçam. E em 4 anos de atuação aqui no bairro Próspera, a gente já teve 4 furtos, sendo que 2 deles foram numa estimativa assim, de 50 a 70 mil reais. Então, 2 furtos foram pequenos, onde as pessoas entraram e roubaram poucas coisas, porém 2 furtos foram bem grandes, assim, consideráveis para o tamanho da nossa loja. A gente investiu bastante em segurança, a gente botou grade em tudo que era possível, até no telhado. A gente gastou bastante com câmeras, a gente tem vigilância privada, mas mesmo assim continua acontecendo. O último foi agora em junho, que passou. Todos eles a gente fez boletim de ocorrência, claro. A gente tentou buscar imagens em câmeras dos vizinhos, etc., assim, uma tentativa de procurar os receptadores ou o material roubado, a gente não conseguiu nada. Nenhuma resposta, assim, da polícia, etc. Então, hoje eu vou expor essa minha situação. Gostaria que o pessoal também propusesse algumas alternativas, né? Eu não sei se aumentando o efetivo, fazendo mais rondas, melhorando as iluminações, a iluminação das ruas, colocando câmeras, talvez tentando de alguma forma impedir esses roubos, né? E eu sei que vários dos meus vizinhos de rua também já sofreram assaltos. A rua que a gente tem comércio é a Rua Cardeal Arco Verde, que é uma rua que divide o bairro Próspera com o bairro São Cristóvão, perto ali da rótula da Black Freios. Então é uma área relativamente bem povoada, assim, né? Tudo bem que durante o período da noite, assim, ela até fica vazia, mas é perto do batalhão da polícia, então a gente acha até ousado, assim, o jeito que acontecem os roubos. Um vizinho meu, inclusive, ele tem um pavilhão de tijolo à vista, e quando ele foi roubado, o pessoal abriu um buraco com uma marreta na parede dele durante a noite, entraram, fizeram um estrago lá e tal. Então, realmente, a nossa cidade, em alguns aspectos, eu acho que ela está evoluindo, estruturalmente, assim, em relação a rodovias e infraestrutura. Eu acho que ela é uma cidade que está evoluindo, porém, no quesito de segurança pública, no meu ver, ela está pecando, certo? Então, essa é a minha contribuição por enquanto, tá? Obrigado aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado ao Mauro também, né, seu pai. Passar a palavra para o empresário Álvaro Guedin, de uma empresa, inclusive, que a Rafaela já destacou anteriormente, pelo prazo de até 5 minutos. Álvaro. Opa, boa noite. Nós estamos aqui desde 2004, vamos fazer 17 anos. Tirando os últimos 90 dias, a gente teve 2 grandes tentativas de assalto, que é mais ou menos como o Gabriel falou, quebraram o muro, tentaram isso, algo muito profissional. Só que 90 dias em diante, todo mundo fala que nosso vizinho de fundo é a Mina 4, né? E todo mundo, mas a Mina 4, até então não podíamos falar um ai da Mina 4, porque não tínhamos nos incomodado, não temos cachorro, não temos nada. O que a gente investiu, igual o Gabriel ali, vigilância eletrônica e tal. Só que daí o pessoal começou, de 90 dias para cá, eu acho que foi mais de
entre 15 e 20 assaltos, tá? Então, toda descida de SPDA, do sistema de aterramento, ele subiu e cortava. Aí toda a caixinha, meio metro de cabo, todo dia um negocinho, todo dia um negocinho. Até que, espero que tenha sido o ápice, né? De sábado para domingo, em menos de 24 horas, roubaram 3 vezes. Foi sábado à tarde, sistema de alarme perimetral, foram lá e cortaram o cabo. Coisa de 1 metro de cabo de cobre. Fino ainda. Domingo de manhã, um outro lugar. Cortaram o cobre de novo. E daí, domingo perto das 10, realmente adentraram a uma parte da empresa, levaram equipamento eletrônico e tal. Então, assim, ó, o que a gente tem percebido? Só nós temos mais de 60 câmeras. O cidadão não é aquele cara chinelo que ele vem encapuzado, com bota, com luva, ele estuda todo o sistema de alarme, ele fica esperando, porque ele percebe que, tanto tempo ronda a volta, então, eu vou fazer isso. Então, assim, ontem até, por acaso, o pessoal cortando grama aqui dentro, ficou de tocaia lá para ver o fundo do muro, e o pessoal passa livremente, já com ferramenta para assaltar, com tudo, e diz que não é aquilo, tá? Então, assim, se rouba, ele vai por um caminho, antes de sair por ele, não vai ficar roubando o cobre, vai ficar na rodovia. Então, assim, esses 90 dias, todo mundo que sai daqui da rua, ele caminha para a Mina 4, que não tem rua. Então, a sugestão primeira para esses mini assaltos aí é como nós vamos fazer um bom policiamento na Mina 4 ou a Paisana para ver quem está passando. Isso chegou ao cúmulo um dia que nós estávamos encerrando a atividade 6 horas e o ladrão estava do outro lado do muro esperando a gente sair para roubar. Então, é um negócio... Se não tiver uma vigilância lá na Mina 4 e pega pela Antônio Darós, mas pega por trás também, os caras usam para comprar droga. Nós até brincamos ontem, né? Infelizmente, brasileiro faz piada de tudo, mas, cara, essa noite, como mataram a vaca, talvez eles não venham roubar, porque vão fazer festa. Mas a noite inteira vendo o sistema de CFTV, isso e assim por diante, que era um bairro muito calmo, tá? Era um bairro muito calmo, tá? Mas assim, tu vê pessoas circulando, tem pessoas que têm gado, tudo, mas tem pessoas que não são dali. Então, teria que fazer alguma inteligência aí. Há uns 2 anos atrás, nós percebemos isso, o Barreto fez isso, tá? 1 ano e pouco atrás, o Barreto havia feito pela parte da PM, botou policiais ali atrás para ver, reduziu a incidência de pessoas. Nós já tivemos um carro roubado atrás da nossa empresa e ter que denunciar, cara, tem um carro roubado que botaram fogo aqui e tal. Então, assim, a gente vê que apesar de ser via rápida e tal, a GPR-5, ela bem dizer, pega o fundo da população da Mina 4. Fora isso, bem dizer, pasto, mini fazendas aí, mini fazendinha, sítio. Então, assim, teria que ter uma certa inteligência. Agora, o que eu ouço muito, infelizmente, nesses 90 dias falando com o mundo aí de segurança, cara, a polícia, como o PM veio aqui, fez boleto, fez boletim de ocorrência, o cara assim, se nós pegar ele, amanhã tá livre, tá? Amanhã tá livre. Então, eu vou dizer o que aconteceu comigo ano passado no Rincão. Veio um pessoal de outro estado, para não descriminalizar o estado. Fiquei 1 mês sem ir para o Rincão, e o cara morou 15 dias na minha casa. 15 dias. E foi vender o micro-ondas, a polícia pegou. Tive lá, fez flagrante. No outro dia, na audiência de custódia, o cara foi solto. Eu tinha consertado a parte. O cara foi lá, acho que esqueceu droga, roubou a casa de novo, destruiu de novo. Eu digo, cara, daí eu não consigo mais fazer nada. Para concluir, Álvaro. Tá? Então, assim, tem que ter alguma inteligência, pessoal. Senão, nós vamos estar enxugando gelo.
Obrigado Álvaro Guidin, empresário também pela sua contribuição. Passar a palavra ao Fred Gomes, coordenador da Defesa Civil de Criciúma. Então, meus cumprimentos a todos. Nicola, pelo que eu percebi já na fala, para ser bem rápido e também não ser repetitivo aqui, o que compete ao município, né, até um pedido do nosso prefeito, já começando junto com a Secretaria de Assistência Social, trabalhando os moradores de rua, ajudando na abordagem dos moradores de rua. E aqui eu quero fazer meu cumprimento também à Polícia Militar, eu quero fazer meus cumprimentos aqui à Polícia Civil, que sempre que a gente precisa, aos bombeiros, o Lemos também que está presente aqui, sempre quando a gente precisa, a gente é bem atendido e atendido prontamente. Eu percebi também, Nicola, na fala da presidente da OABC, em relação aos imóveis abandonados. Também foi um pedido do nosso prefeito para que a gente conseguisse achar um meio legal para estar atuando no que diz respeito a essa questão dos imóveis abandonados. Criciúma hoje tem aí mais ou menos 150, 160 imóveis que estão em uma lista, né, assim, de abandono, e desses 150, 160 imóveis, a gente tem uma prioridade aí de 40 a 45 imóveis, sendo que por volta de 10 já conseguimos atuar e conseguimos fazer a demolição, contribuindo para toda a parte de gestão de riscos, né, que isso traz aí. Então, desde o risco à saúde pública, à segurança pública, até, aproveitando a falar, eu tenho alguns imóveis até que, por sinal, veio de demanda da Polícia Militar. Então, esse papel, a Defesa Civil, junto com as forças de segurança, estamos fazendo, e eu acho que estamos fazendo muito bem. Conseguimos achar um meio jurídico para que essas casas fossem demolidas, que essas casas, elas, na questão jurídica, que a gente não tenha problema, né? E fora isso, Nicola, percebo também que o pessoal fala muito na questão do trilho, né, nas proximidades do trilho, e aqui também eu quero já fazer um adendo ao pessoal da Ferrovia Teresa Cristina, que na outra reunião foi falado muito na Ferrovia Teresa Cristina, né, de bate-pronto, até em uma reunião com o Tenente Coronel Santos Sartor, conseguimos falar com a Ferrovia Teresa Cristina, e um dos pedidos que a gente fez para a Ferrovia, que era estar atuando dentro desse campo e arredores ali, ele foi prontamente atendido pela Ferrovia. Então, assim, muito se fala, mas de repente porque a Ferrovia não presta assistência. Sim, então temos que chegar neles e explicar quais são as demandas e ver o que a Ferrovia pode estar ajudando a gente ali. Então, eu vejo que ninguém melhor do que a própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, e eu vejo que um grande problema da nossa segurança pública, Nicola, em contato com as duas forças de segurança é o quê? É a questão de pessoas para trabalhar tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. Então, eu acho que uma das ações dessa reunião, que vai ser muito importante, é o encaminhamento para o Estado, pedindo esse reforço de pessoas, pedindo reforço de material humano, para a gente poder trabalhar melhor e, assim, contribuir melhor ainda para a parte das forças de segurança e a segurança do nosso município. É isso, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Fred. Passando a palavra agora, então, ao Coronel Lemos, coordenador-geral do Gabinete de Gestão Integrada, que é um gabinete que é ligado que é um gabinete institucional, né? O Coronel Luiz Felipe Lemos, do Corpo de Bombeiros, que coordena esse gabinete, o GGIM. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela oportunidade. Na qualidade de coordenador-geral do GGI, o Gabinete de Gestão Integrada do município, eu recebo Tivemos um problema, tivemos um pico com sua conexão, Lemos. Se puder, vamos testar de novo, vai lá. Me escuta bem agora? Agora sim. Tá ok, obrigado. Agradeço a oportunidade, né? Representando aqui o GGI e todas as entidades, né, que fazem parte dela, eu recebo essa pauta, levarei para a reunião do GGI, ao qual fazem parte a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as entidades civis organizadas e o Corpo de Bombeiros, e assim por conseguinte. A gente tem trabalhado em demandas
relacionadas ao tema. Realmente são situações peculiares que a gente tem que fazer um planejamento em conjunto com todas as instituições. A gente vai levar essa demanda dos senhores e vamos fazer um planejamento em conjunto e trazer aos senhores no mais breve tempo possível. Seria isso minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Lemos. Eu vou passar a palavra agora aos vereadores. O primeiro vereador que me pediu a palavra foi o vereador Kaminski. Então, vereador, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, em seu nome, os demais vereadores aqui presentes, Coronel Sartor, também cumprimentar aos demais. Em nome do Álvaro, também cumprimentar aqueles empresários que estão presentes. O Fred representando o prefeito, a Prefeitura Municipal, o Executivo, a Andréia representando aí as associações. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Cumprimentar também o Emílio, Marcos Mendonça, enfim, todos que a gente consegue visualizar neste momento. Senhor presidente, a gente recebe muitas demandas, e para ser bem objetivo, né? Recebemos muitas demandas, muitas informações. Nós também representamos a Câmara de Vereadores junto ao GGIM, né? Que de fato precisa estar muito alerta e também ter muito apoio do próprio Executivo para que as ações possam, de fato, ser concretizadas, né? No passado tivemos muitas demandas levantadas e aos poucos a gente tentou fazer uma adequação. Mais do que nunca, precisamos estar muito fortes, unidos. O Álvaro, empresário da AGPR5, ele traz demandas importantíssimas, né? Afinal de contas, ele, num espaço de tempo, em 24 horas, ele teve três furtos naquele local. Isso me chamou muita atenção. Que bom que ele participou e já pôde colocar essa situação para nós, né? E ele também, antes disso, ele teve mais 10 pequenos assaltos. Então, veja que é uma preocupação muito grande. Nós estamos vendo os edifícios sendo assaltados durante a madrugada, pessoas enquanto dormem. Nós tivemos aqui no prédio também um arrombamento no portão eletrônico. Simplesmente um rapaz e uma mulher que estava ali acompanhando pegou o portão e arrebentou o portão, entrou, furtou uma bicicleta e foi para casa. Então veja que a gente está enfrentando várias situações. É claro que eu também não posso só fazer críticas, eu tenho que agradecer ao Tenente Coronel Sartor, que toda vez que nós demandamos algo por alguma provocação, ele imediatamente toma uma providência, já coloca a equipe de trabalho à disposição e realmente ele procura botar ordem na casa. Na Rua da Gente, a gente tem enfrentado alguns problemas seríssimos de completa insegurança. Mais uma vez, o Tenente Coronel Sartor tem atuado muito firme, né, na busca de droga, de uma gurizada que aparece lá com bebida alcoólica, uma gurizada, né, com bebida alcoólica, deixando um lixo aquele ambiente que era para recepcionar as famílias, participar dos eventos, tem deixado um verdadeiro lixo. Talvez o Marquinho pode até nos dar um respaldo maior. Rachas naquele local, rachas absurdamente, carros muito rebaixados e promovendo racha. Então, e a polícia de fato tem, toda vez que chamada, tem guinchado os veículos, recolhido a gurizada, espalhando bolo, como falava, né? Antigamente, espalhando os bolos, mandando a gurizada para casa. Então, coisas desse tipo estão de fato acontecendo. Tá? E gurizada, crianças, meninos de 12, 11 anos, 10 anos de idade, pais levando crianças naquele ambiente. Então, as casas, conforme o Fred estava trazendo aqui, né, demolir aquelas casas velhas que tem sido local onde usuários de drogas, viu, senhor presidente, né, usuários de drogas têm frequentado com frequência, né, Emílio? E isso é um problema seríssimo que a gente tem percebido. Mas eu queria focar, senhor presidente, isso aí foi tratado pelos meus antecessores que já falaram, mas eu queria tratar como anda a situação dos monitoramentos, as câmeras, os funcionamentos delas. O que nós devemos fazer para que haja um monitoramento permanente? E aquilo que acontecia no passado, existia pessoas, eram trazidas pessoas, estagiários, sei lá, que participavam
desse processo de acompanhamento, de segurança, isso hoje continua, não continua, o que pode ser feito, o que nós podemos contribuir, o que o poder público pode ajudar, o que a Câmara de Vereadores, através dos seus pares, pode estar fazendo para a gente poder ter maior número de câmeras na cidade, ter um monitoramento ostensivo, além isso dá um suporte muito grande para os trabalhos da própria viatura. Eu acho que isso é um facilitador, se a gente puder trabalhar em conjunto. Eu até gostaria, né, que o tenente-coronel falasse um pouquinho sobre isso para nós, como está essa questão, e se está funcionando, não está funcionando, como nós podemos ajudar para melhorar esse trabalho. Eu acho que, basicamente, senhor presidente, acho que é bastante questionamento que a gente faz, né, num espaço de tempo muito curto, mas é uma preocupação de fato, e aí agradeço aí a oportunidade e parabenizo Vossa Excelência de ter trazido essa discussão, porque só discutindo a gente vai buscar alternativas. Aquilo que o Álvaro falou, precisamos sim de uma inteligência e um trabalho ostensivo muito forte para a gente intensificar esse trabalho e dar ao contribuinte e ao pagador de impostos um pouco mais de segurança. E aí eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores está à disposição para auxiliar muito fortemente na cobrança desse trabalho que precisa ser realizado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Kaminski. Vou passar a palavra ao vereador Juarez de Jesus e depois ao vereador Daniel Antunes. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Nicola pela iniciativa, né, excelente iniciativa, tema super relevante. Estendo também os cumprimentos ao delegado Carlos Emílio da Silva e ao tenente-coronel Sartor. Em nome desses, eu cumprimento as demais lideranças, os colegas vereadores. Então, eu não quero ser repetitivo, né, porque quase que todos os temas que eu tinha para abordar já foi falado aqui pelos colegas que me antecederam. Eu vejo que essa situação de roubos de fio, roubo de tampas de bueiro nessas grelhas metálicas instaladas em vias públicas que custam aí para o município cerca aí de R$350, tem sido um absurdo isso, e daí a gente volta naquela mesma fala de encontrar os receptores, né? Essa importância de encontrar esses receptores. Acredito que essas grelhas, elas têm uma marca, né? O município seria fácil de, quando encontrar, saber que isso é do município, e se alguém compra, ele já sabe que não deveria comprar, que isso é algo do próprio município. Então, tem realmente que cair em cima dessas questões, né? Eu gostaria também de frisar aqui uma fala da Andréa Sommer, quando ela fala sobre os vizinhos protegidos. Isso é um trabalho fantástico, né, que tem nos bairros. Os bairros que não têm ainda esse trabalho realmente tem que acontecer, porque fortalece bastante, a comunidade fica fechadinha. Aqui no bairro Ana Maria acontecem situações de roubos, mas a comunidade está sempre atenta, e eu percebo com os colegas presidentes de bairros que aonde tem o vizinho protegidos, realmente diminui sim o número desses pequenos furtos. E o vereador Kaminski já citou, né, a questão da falta de câmeras de segurança. Inclusive nosso colega vereador Salésio Lima fez requerimento também cobrando, né, para saber quando que vai ser instalado, se há possibilidade, né, de instalação. Eu acho que é uma situação que a gente precisa ver com urgência. Mas algo que eu percebo da própria população já é uma indignação, um descontentamento no sentido de que a polícia faz o papel dela, prende e o judiciário solta. Estamos aqui enxugando gelo. Isso deixa realmente a população frustrada, né? E talvez isso acaba acarretando a falta de boletins de ocorrência, porque o pessoal já está assim desanimado, que vai lá, faz, tal, mas não vê prosperar isso, sabe? Precisaria realmente de uma mudança mais ampla. E eu gostaria de também levantar um tema que em 2016 foi extinta a Guarda Municipal aqui no município de Criciúma. E gostaria de fazer a pergunta às lideranças, né, da segurança do nosso município, para ver qual a possibilidade, né, qual a importância, de repente, de retomar, de repensar essa guarda municipal no município de Criciúma. Essa seria minha contribuição e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Juarez de Jesus, que é uma liderança da região da Grande Próspera também, da região do bairro Ana Maria. Passar a palavra para o vereador Daniel Antunes. Tem que usar a tribuna, Ramon? Tem que usar a tribuna? Então tá. Não tem, vai ter que ser pela tribuna mesmo. Vereador Daniel Antunes. Boa noite, colega vereador Nicola, proponente dessa audiência pública, e já parabenizando. Rafaela Tasca, quanto tempo, bom lhe ver, né? Empreendedora, e aos demais colegas, aqui presente Salésio Lima e os que estão de forma virtual, representante da polícia e os demais empresários e outras pessoas, a Andréia da UABC, né? Cumprimentá-la e os demais que estão nos acompanhando pelo link, pelo YouTube. Eu acho que as falas aqui elas foram mais ou menos no mesmo parâmetro, né? O primeiro questionamento seria que, partindo do encerramento dos trabalhos da Guarda Municipal, citado agora pelo vereador que me antecedeu a fala, vereador Juarez, em 2017, não sei se temos números para apresentar nessa audiência, se houve um aumento, se estabilizou os números de furtos e roubos a partir da extinção da Guarda Municipal, meio que entendendo que um pouco do papel da segurança seria do Estado enquanto Polícia Militar e Civil. Eu acho que os encaminhamentos dessa audiência, vereador Nicola, seria basicamente os mesmos, falamos tanto até agora, seria um serviço de inteligência mais aprimorado, né? E monitoramento constantes. E eu acho que essas empresas que são receptadoras desse material tão nobre, que eu acho que é mais cobiçado, né, por esses meliantes. Outro dia, fazendo visita num bairro aqui no entorno do meu bairro, e uma pessoa disse assim, é aqui onde eles fazem, que derretem, né, a borracha, que cobre o cobre, para fazer apurar o cobre e tal. E foi assim uma coisa achei aquilo muito sério, porque muito exposto, quase praticamente centro da cidade. E eu acho que tem que ser feito um trabalho, sim, mais organizado em torno desses empresários, né? Como a empresária aqui citou, que foi ameaçada, né? Passou por ali e fez esta ameaça. Um trabalho muito ativo nos bairros, vereador Nicola, são os conselhos de segurança. Não sei se, não lembro de a presidente da UABC ter citado de hoje dos bairros de Criciúma, das associações de moradores, quantos podem hoje contar com CONSEGs, que são conselhos de segurança, onde também tem atuação, né, da Polícia Militar, onde um profissional passa, faz a ronda, e mensalmente são feitas reuniões com a comunidade, levantando-se as demandas, também os vizinhos protegidos, é outra forma de a gente estar discutindo e ficar observando. Quando cheguei aqui, o vereador me perguntou como está a minha comunidade. Minha comunidade de Mina do Mato ela é cercada pelo anel viário e por uma rodovia estadual, onde ela tem quatro vias ali que facilita fuga, né? E hoje eu acho que a polícia tem muito trabalho quando precisa fazer um acompanhamento, uma perseguição ali, porque hoje existem muitas... A tecnologia vai chegando, as vias vão sendo necessárias para desobstruir o fluxo viário, a trafegabilidade, mas isso também acaba ajudando os meliantes, né? Então, eu penso que Conselho de Segurança nos bairros é uma das alternativas, serviço de inteligência, monitoramento e também fazer um acompanhamento desses empresários receptadores desse material, né, que hoje é o que mais lhe rende. E quanto à festa, né, o colega ali, o empresário que citou o roubo de 4 vacas, eu acho que não daria festa apenas para uma noite, né, mas para várias noites. Mas que nenhuma mais das nossas noites, nem os empresários, nem qualquer cidadão ou cidadã comum fosse perturbado por esse problema, por falta de segurança. Muito obrigado, vereador Daniel Antunes. Passar a palavra para o vereador Salésio Lima e depois para o vereador Paulo Ferrarese, que está online. Vereador Salésio aqui em plenário.
Gostaria de cumprimentar o presidente Nicolas por essa iniciativa, dessa audiência, também nosso tenente-coronel Sartor, a Rafaela Tasca, é uma luta, né? Também o nosso delegado Emílio, os empresários, vereadores, todo o público que nos acompanha. Só queria colocar algo que todos já colocaram. É lamentável que o trabalho da polícia muitas vezes não é reconhecido. E é um trabalho feito, árduo, é triste. Eu mesmo já presenciei, a polícia fica lá dando os depoimentos e o ladrão sai antes da polícia ainda. Isso é uma verdade que precisa ser mudada. Infelizmente não cabe a nós, vereadores. Quanto a um trabalho intenso de fiscalização nesses locais onde são os receptores, eu sou totalmente favorável. A gente já passou em determinados lugares aí, já viu, já passamos, e a polícia já andou. Então, eu acho que o nosso trabalho também é esse, né? De acompanhar, ver e colocar. Onde que está? Em que local está? Por quê? Porque nós não conseguimos. Hoje a nossa polícia ela é carente, sim. Ela tem essa carência do policial, o trabalho humano. Mas tenente-coronel, e aí o vereador Juarez colocou muito bem, a gente vem acompanhando, a gente fez até um requerimento para a polícia e tal, inclusive tivemos a resposta. A gente sabe que tem um projeto, se não me falha a memória, Bem-TV, onde seria acompanhado essas câmeras e tal. E a gente sabe também que o governo não tem investido nas câmeras que foram danificadas, muitos carros deram ré, quebraram câmera. Hoje, nós devemos ter poucas funcionando, talvez, mas aí aquela pergunta que não quer calar, o que é essa casa? O que nós, vereadores, tenente-coronel, podemos fazer? Ir até o governador, se precisar, envolver os deputados. Então, como já encaminhamento, presidente, essa é uma pauta que nós precisamos e urgente na nossa cidade, porque se nós tivermos monitoramento, e alguém no monitoramento vai auxiliar muito a polícia, tanto a polícia civil como a polícia militar, e com isso nós vamos ganhar terreno e vamos sair na frente deles, né? Então precisamos disso, né? Então aqui parabéns pela audiência, a gente está aí, estamos juntos, a minha região já foi pior, tenente-coronel, minha região da Grande Santa Luzia, mas a nossa comunidade trabalha muito, eu mesmo participo das reuniões de vizinhos solidários, do Consegue, e tudo isso faz com que a gente cresça, tudo isso faz com que a gente ganhe essa luta que todos nós sabemos, é a droga, né? E infelizmente pegamos os pequeninos, os maiores sempre fogem pelo ralo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo vereador Salésio Lima. Inclusive, o presidente da Associação de Moradores da Santa Luzia, o William Nunes, está acompanhando, também deu a sua contribuição ali no chat, falou sobre a importância que a PM tem na região da Grande Santa Luzia também. Vereador Paulo Ferrarese, que também é da região da Grande Santa Luzia, Vila Manaus. Vereador Paulo, o microfone está desligado. Boa noite, Nicolas. Cumprimentar e dar os parabéns a você por essa audiência tão importante para discutir a segurança da nossa cidade. Cumprimentar todos os vereadores, ao coronel Sartor, ao coronel Lemos, também ao delegado Emílio, Andréa Zomer, a todos os empresários que vêm acompanhando essa audiência para discutir sobre segurança na nossa cidade. Uma das coisas que funciona muito bem na nossa região da Grande Santa Luzia são redes de vizinhos. Nós temos aqui na nossa região 21 grupos de rede de vizinhos. O Sargento Severo, o Sargento Fernandes, que agora está atuando na nossa região, estão fazendo um trabalho realmente muito bom. A Polícia Militar tem contribuído muito com a segurança da nossa região. Uma das reclamações que a gente está tendo e acompanhando é do bairro Pinheirinho, o furto de fios no Mercado Lisandra por várias vezes, estacionamento, fizeram a inauguração num dia, no dia seguinte roubaram todo, a fiação da iluminação, refizeram, furtaram todo, hidrômetro da água. Então, no bairro Pinheirinho,
Sargento Sartori tem acompanhado, já participei da reunião com ele e com representantes do bairro Pinheirinho, com o prefeito municipal, que tem se preocupado também sobre a situação. Acreditamos aí que os ferros velhos aí são receptores, acreditamos, né, que possa ser receptores de tantos furtos, até de cerca, de portões, que eles roubam e colocam nas costas e saem estrada fora. Mas não tenha dúvida que o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil precisa ser melhorado. Então, nós, quanto políticos, vereadores, eu acredito que possamos fazer parte, estar junto nessa luta aí para buscarmos o melhor efetivos, aí aumentar efetivo para contribuir na segurança. E uma coisa que a gente tem sempre discutido, que a polícia prende e a justiça solta, né? Essa é a dificuldade. As leis que hoje temos no nosso país dificultam a segurança do nosso país, do nosso município. Mas parabéns aos policiais, parabéns a todos por participar e discutir melhor a segurança da nossa cidade. E estamos aí à disposição. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, vereador Paulo Ferrarese. Então, feitas as contribuições dos empresários, dos vereadores, da União das Associações de Moradores de Bairros aqui de Criciúma, vou passar a palavra ao delegado Carlos Emílio, representando aqui a Polícia Civil. O delegado Vitor Bianco está de férias e encaminhou pedido ao delegado Carlos Emílio para que participasse dessa audiência pública, e após ao coronel Santos Sartori, que vai fazer uma apresentação de números. Inclusive foi solicitado aqui números, uma apresentação muito completa, bastante esclarecedora, inclusive, sobre números. Delegado Carlos Emílio. Boa noite a todos, boa noite ao Nicolas, presidindo essa sessão, e estendo aí os cumprimentos aos demais participantes desta audiência. Nós vimos, né, pela conversa de todos, pela fala desses que nos antecederam, um clamor unânime, né, por segurança, com inúmeros relatos de ocorrências, principalmente de furtos, né, algumas vezes até de assaltos, de roubos mesmo, com a mão armada. E a gente vê que essa situação, ela, infelizmente, não é um privilégio, se é que dá para dizer que é privilégio da nossa região, e ela, infelizmente, assola a todos, né? E é o nosso dia a dia, né? Nós nos deparamos com situações aqui na Polícia Civil, com situações referentes a furtos, a estelionatos, que agora virou uma febre também com essa questão da pandemia, tráfico de drogas, são brigas de vizinhos, são acidentes de trânsito, enfim, a gente, além dos crimes contra o patrimônio, tem outros tantos que temos que trabalhar também. E, às vezes, temos que fazer o nosso dia de 24 horas ter mais do que 24 horas, para poder dar conta de tudo. Mas isso aí é uma situação que a gente vê que, de fato, todos temos que fazer uma parcela para poder diminuir isso, né? A gente viu os empresários falando sobre investimento em câmeras, em seguranças, em cercas, em muros, enfim, se fechando, mas, infelizmente, com a realidade que nós temos, temos também que pensar em fazer algumas atitudes referentes a esse cuidado com a segurança. Mas, por outro lado, eu penso que essa situação também, ela não é uma situação exclusiva de segurança pública, ela tem outros vieses aí que acabam produzindo esse resultado, que são questões sociais, né, que a gente vê muita criançada sem ter o que fazer, né, sem ter uma atividade salutar que possa estar preenchendo os momentos ociosos com coisas boas, né? São questões de saúde pública, tratar a droga como uma doença, né? Enfim, a gente vê a necessidade de políticas públicas
de uma maneira geral para que o resultado seja refletido também na área de segurança. Com relação a esses casos aí de furtos de fiação telefônica, de cabos de energia, enfim, eu há algum tempo estava trabalhando na central de flagrantes e pasmem vocês que o furto não se restringe a essas coisas que já são perigosas, né? Imagina, a pessoa está na rede viva ali, furtando um cabo elétrico. Eles estão furtando, ou estavam furtando, conexões dos trilhos de trem. Imagina você tirar os trilhos ali, tirar uma conexão daquela, com os parafusos, que são parafusos pesados, para vender a peso de ferro. Então, vocês têm uma ideia do que a gente tem nos deparado, né? E aí, alguns de vocês falaram que o combate a esse tipo de criminalidade, ele passa necessariamente pela identificação dos receptadores. Isso aí é ponto pacífico. De fato, eu sempre uso esse exemplo que se tu não tens o consumidor, tu não tem, né, a quem vender, né? Se o usuário, se o traficante não tivesse um usuário para comprar, ele morreria à míngua. Se a pessoa que furta não tem a quem vender, não vai furtar mais. Então, o trabalho em cima dos receptadores é um trabalho que tem que ser feito. Eu me recordo, há alguns anos atrás, quando eu era o chefe da DIC, nós fizemos um trabalho muito forte em razão desse tipo de furto, com relação a furtos de energia, né, de fios de energia e de telefonia. Como são materiais de exclusivo uso dessas operadoras, nós fizemos blitz em todos os ferro-velhos, e aquele ferro-velho que estivesse vendendo aquele produto, que não é um produto que se vende no comércio, ele foi indiciado e preso por preceptação. Respondeu os processos, teve gente que foi condenada. Então, acho que é por aí. Temos que, primeiro, talvez fazer um trabalho de educação, passar nesses ferro-velhos, explicar didaticamente o que nós pretendemos fazer. E, a partir daí, embora que quando é ilícito já não tem essa necessidade, mas eu estou me referindo que tem alguns comerciantes nesse ramo que são pessoas sérias, então a gente não pode generalizar. Então, fazer uma campanha de esclarecimento para não comprarem esse tipo de material, para não fomentar o furto, que daqui a pouco eles mesmos podem serem as vítimas, no sentido de que vai ficar lá uma empresa que eles têm sem energia ou sem comunicação. Então, em princípio, fazer essas colocações, né, ficar à disposição aí para alguma eventual pergunta, em nome da Delegacia Regional, né, representando nesse momento o delegado Vitor Bianco. Muito obrigado. Obrigado, delegado Carlos Emílio da Silva. E aí, passo a palavra para o Tenente Coronel Sandy Sartor, que vai fazer a sua apresentação também de dados e números que a Polícia Militar tem aqui em Criciúma. Boa noite a todos que nos assistem. Queria aqui cumprimentar inicialmente o vereador Nicola e já parabenizar pela iniciativa. Em seu nome, cumprimentar todos os demais vereadores que encamparam essa ideia da segurança pública. Cumprimentar aqui a senhora Rafaela Tasca, em seu nome também cumprimentar todos os empresários e as pessoas que participam e que fazem coro a essa briga pela segurança pública. E parabenizar, dizer inicialmente que muitas vezes ficamos felizes, digamos assim, de certa forma, com essa discussão, porque a nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 144, ela já diz que a segurança pública ela é dever do Estado, mas ela é direito e responsabilidade de todos. Então, a gente fica, de certa forma, infelizmente, pelo motivo, mas não fica feliz, mas feliz pelo engajamento das instituições, do Legislativo, do Executivo, da sociedade civil organizada nessa preocupação. E também nos solidarizamos com todos, as pessoas que foram vítimas de algum cometimento de crime. A Polícia Militar certamente se solidariza porque
estamos diariamente, diuturnamente, no combate a todo tipo de crime, de contravenção, de baderna, de desordem, principalmente trabalhando na prevenção e, se não conseguimos, na repressão imediata. Então, já de antemão, a gente parabeniza pelo debate e pela busca de soluções. É interessante também falar que, quando falamos vários pontos, a gente fala de ordem pública e não única e exclusivamente de segurança pública, né? Ordem pública é um termo um pouquinho mais amplo e que engloba a segurança pública, a tranquilidade pública e a salubridade pública. E tudo isso que vai dar um resultado que comumente chamamos de segurança pública, mas às vezes são ações de sensação de segurança, de indicador, de uma iluminação, por exemplo, que vai gerar essa sensação de segurança, né? Peço só para colocar a apresentaçãozinha ali, por gentileza. Espero ser o mais breve possível, mas em razão de alguns levantamentos ali que foram passados pelas pessoas que fizeram uso da palavra, então dá alguns retornos às pessoas ali. Primeiramente, eu vou falar de algumas prisões e apreensões que a Polícia Militar fez, né? A gente recebe os números da sociedade civil e também vai apresentar um pouco dos números da Polícia Militar, do trabalho da Polícia Militar de forma preventiva. As nossas rondas penais, também depois vou falar do que se trata, operações que a gente realiza, um pequeno comparativo com algumas cidades de mesmo porte, né, para dizer que, embora seja uma preocupação, ela existe, né, e não adianta, teve um cometimento de crime, bom, se foi comigo já não me sinto tão bem assim. Então, a gente sempre busca a utopia de zerar todo tipo de crime, então, mas só para trazer um comparativo, falar um pouquinho das reduções dos homicídios, dos roubos e também trazer os números de furtos comparativos. Depois a gente vai falar da importância do registro de boletim de ocorrência com base nisso também. Falar um pouquinho das saídas temporárias e do efetivo da Polícia Militar atual. Pode passar? Esses são os números do 9º Batalhão da Polícia Militar aqui de Criciúma, né? A gente realizou, no ano de 2021, apenas 2.136 prisões, isso nos mais diversos crimes cometidos, né? Não apenas nos crimes contra o patrimônio, depois de uma vez especificamente dos crimes contra o patrimônio. As rondas penais, realizamos quase 900 rondas penais. O que são as rondas penais? É uma preocupação que a gente não trabalha simplesmente com pronta resposta, a gente sempre busca a prevenção. E baseado nessa reincidência específica dos crimes, alguns detentos, alguns reclusos, quando saem do sistema carcerário por uma saída temporária, que hoje ela está entre 20 e 30 dias por conta da pandemia, então esses egressos do sistema prisional, que não é progressão de regime, sim saída, aquela saída que nós tínhamos de 7 dias e que hoje se prolongam por 20, 30 dias, a Polícia Militar tem essa preocupação, junto com a Vara de Execução Penal, de realmente verificar se essa pessoa está cumprindo com aquilo que foi acordado, né? Se ela está cumprindo que ela não vai frequentar bares, se ela está cumprindo que ela vai ter o seu recolhimento noturno, se ela está cumprindo que ela não pode frequentar tais ambientes. Então, a Polícia Militar frequentemente realiza essas fiscalizações para realmente buscar ter o controle dessas saídas temporárias para verificar o efetivo cumprimento dessas saídas. Realizamos 256 operações. O que são essas operações? São feitos levantamentos, mapeamentos, muito com base em inteligência, em ferramentas tecnológicas que nos diz o que está acontecendo, onde que está acontecendo, e aí sim nós vamos evitar os nossos esforços para buscar diminuir ou acabar com aquele tipo de problema que está havendo. Pode ser um crime, pode ser uma contravenção, pode ser uma desordem, enfim, todos os tipos de problemas que assolam a nossa sociedade. Apenas exemplificativo, 41 armas apreendidas, né? Chama a atenção aos 240 quilos de entorpecente apreendido, porque, como foi falado, inclusive, muitos desses crimes, eles permeiam o crime de tráfico de entorpecente, permeiam o uso de entorpecente. As pessoas, muitas vezes, furtam para poder sustentar o vício. Então, a gente também trabalha no combate ao tráfico de drogas. E ali mais 2.300 comprimidos de êxtase e quase 200 veículos recuperados, ou seja, veículos que foram furtados e foram recuperados pela Polícia Militar. Pode passar. Eu trago aqui um comparativo do primeiro semestre, né, de 2020 com 2021, e já de antemão eu também gostaria de diferenciar
né, o crime de furto para o crime de roubo, né? Muitas vezes a pessoa fala que fui assaltado, fui roubado, quando na verdade ela foi furtada, né? O crime de roubo ou assalto que é dito, ele necessita de uma violência ou de uma grave ameaça, né? Então, aquele fio que é furtado, aquele bueiro que é furtado, todos os outros demais exemplos que foram dados aqui, que não são colocados com uma arma de fogo, com uma faca, com uma força, com uma agressão, são furtos, né? Então, o crime de roubos, que é aquele crime que é um pouco mais violento, nós tivemos uma redução de mais de 30%, se comparado a 2020 com 2021, primeiro semestre, e os crimes de homicídios, mais de 60%, se comparado a 2020 e 2021. E o crime de furto, realmente, nós tivemos um aumento de 2020 para 2021 de aproximadamente 3%. Então, realmente, a gente tem essa preocupação, tem essa luz vermelha quanto aos crimes de furtos, né? É uma coisa que é interessante de dizer, que muitos municípios do mesmo porte, ou de porte até um pouco menor, não conseguem se preocupar com furtos. Por que não conseguem se preocupar com furtos? Porque, na verdade, a demanda deles, a preocupação deles é com letalidade violenta, é com roubos, é com homicídios, é com roubos, pessoas que estão sendo constantemente assaltadas, a farmácia assaltada, o posto de combustível assaltado, a padaria assaltada. Então, se a gente está conseguindo se preocupar com furto, já julgo ser de grande valia o trabalho que é feito pela segurança no município, embora seja um grande ponto que nos preocupa hoje, que preocupa a Polícia Militar. Aqui um exemplo dos números de... Não, pode sim. Os números de prisões do crime contra o patrimônio, né? Nesses 249 dias de 2021, a Polícia Militar realizou 222 prisões, ou seja, quase uma prisão por dia de crimes contra o patrimônio, furtos, roubos e receptação. Ou seja, a polícia vem trabalhando e muito, né? Tenta buscar na prevenção, se não consegue na reação, naquela repressão qualificada. É interessante trazer alguns dados aqui também, que foi falado, eu fui furtado em 24 horas, tive meu estabelecimento furtado em 90 dias mais de 2, 3 vezes. Também trago aqui alguns dados do outro lado, digamos assim, onde na semana passada nós prendemos o mesmo autor por 3 vezes, ou seja, ele foi preso 3 vezes por furto pela Polícia Militar. Então, ele estava furtando e foi preso 3 vezes pela Polícia Militar na mesma semana. Apenas alguns números. Outro dado importante, recente, não vou ficar trazendo situações mais passadas, porque são estarrecedoras, mas na mesma semana retrasada, mais uma prisão por furto, 3 televisões, recuperadas e outros objetos, e esse autor, esse cidadão que foi preso pela Polícia Militar, ele tinha 77 passagens pela polícia, né? Então, apenas para trazer esses dados que nós trabalhamos e que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, ou seja, se o problema é prender, a polícia está prendendo. Então, a gente busca trabalhar realmente com prevenção para evitar que o crime ocorra. Por gentileza, o próximo. Um comparativo com outras cidades do mesmo porte, né? Peguei aqui os municípios de Chapecó e de Itajaí, que praticamente têm a mesma população de Criciúma, tinha outros que os dados eram, inclusive, maiores, mas apenas para mostrar que estão, digamos, condizentes, né? Como eu falei, a gente busca sempre evitar que todos os tipos de crime ocorram, mas que estão num patamar de, entre aspas, botamos assim, de normalidade se comparado com outros municípios do mesmo porte, inclusive muito melhores, né? Se for comparado ali os furtos de 2021, os roubos de 2021 e os homicídios de 2021, então nem se compara. Então, trazendo esse comparativo com outros municípios, certamente tem a mesma preocupação nesses municípios e mais, porque por vezes estão se preocupando não só com os furtos, estão se preocupando com os roubos, com os homicídios, com a violência doméstica, com feminicídios, ponto que hoje em Criciúma não é um grande problema para nós. Pode passar o próximo. Trago aqui também o número de saídas temporárias no ano de 2021, num acumulado de 20 a 30 dias, foram quase 400 saídas temporárias, né? E geralmente, pode passar o próximo? De crimes contra o patrimônio, e agora na última saída, no início de setembro, tivemos 47 saídas no dia 3 de setembro. No início de agosto tivemos 44
44, se não me engano, ou 42 saídas temporárias, né? Então, é um índice que nos preocupa bastante também. Falar agora aqui de alguns assuntos que foram trazidos à baila durante as falas dos empresários e dos edis aqui. Primeiro, a gente realizou a otimização do nosso efetivo, né? Porque não adianta também ficar utilizando como bengala, como forma de justificar qualquer situação, problemas que as instituições têm. Na verdade, a gente tem que buscar soluções. E buscamos soluções, inclusive, com implementação de novas viaturas em alguns períodos, inclusive na cidade mineira, por exemplo, Mina do Mato, que não havia uma guarnição exclusiva, hoje contam com uma guarnição a mais nesses setores para trabalhar no turno de 18 horas. Então, buscamos... lógico, com um estudo de 2 anos, né, do número de ocorrências, locais de ocorrências, horário de ocorrências, colocar o maior número de efetivo, o maior número de guarnições, de policiamento de proximidade, por óbvio, quando as pessoas estão na rua, e também onde tem o maior número de ocorrências. Para quê? Para que diminua a métrica do atendimento de ocorrência, para que quando a pessoa, o cidadão, ligue para o 190 ou acione através do PMSC Cidadão, a gente consiga dar a resposta o mais rápido possível. Porque, por vezes, temos uma demanda muito grande de ocorrência e não conseguimos atender de imediato algumas ocorrências. Então, a gente aumentou nesse maior número de ocorrências, o número de viaturas, né? E outra importância disso também, o que é? É para que aí a guarnição fique no setor e não fique daqui a pouco migrando de um local para o outro. A guarnição da Próspera está atendendo ocorrência no centro, no São Luís, essa migração não é interessante. Por quê? Para que ela fique realmente no bairro, para que ela cumpra com as suas programações operacionais, porque cada setor, cada um dos 10 setores hoje, que é dividido o Criciúma, então cada setor existe um sargento comandante do policiamento, que foi citado ali pelo vereador Paulo Ferrarese, do Sargento Fernandes, do Sargento Severo, o Sargento na Próspera foi citado também, no Jardim Maristela, o Sargento da Cunha, na Próspera o Sargento Naigel. Todos eles realizam esse policiamento de proximidade, analisam as causas e são protagonistas na busca de soluções. Então eles vão fazer o quê? Vão realizar programações operacionais. Bom, se lá no São João estou com um problema em determinado horário ou determinada situação, vai ser colocada uma programação operacional para a guarnição, para que as guarnições atendam aquela demanda do sargento que fez o levantamento da causa, né? Para a gente evitar trabalhar sempre com consequência, sempre com acionamento de via 190. Então, nós buscamos essa proximidade com a população para realmente saber qual que é o problema, né? E conseguir tratar isso já na sua raiz. Outra situação que às vezes as pessoas não se apercebem é que são geradas ocorrências, por exemplo, nos finais de semana, por exemplo, de perturbação do sossego alheio, né? Existem perturbação? Sim, existem. Se tem necessidade, tem que chamar. Ocorre que, por vezes, a gente tem um caso de a esposa acionou o 190 porque o marido estava com a televisão alta na sala, né? Então, desloca uma viatura para isso e daqui a pouco ela deixa de realizar o trabalho preventivo que foi programado, porque naquele horário era para estar em determinado bairro, em determinada situação, fazendo um ponto de observação, um policiamento fixo. Ela tem que sair daquele policiamento, deixar vulnerável, que foi feito um estudo para que ela estivesse ali, para atender essa demanda de ocorrência. Daqui a pouco uma perturbação que poderia ser conversado com o vizinho para se mostrar incomodado. Enfim, às vezes esses deslocamentos, eles fazem com que a viatura evite o seu trabalho preventivo, porque ele estava programado para fazer o trabalho preventivo, vamos mais um exemplo, mais uma vez no São João, mas tem alguma ocorrência que por vezes não é uma ocorrência exclusiva de polícia militar, mas tem que deslocar até um bairro, daqui a pouco a 4ª linha, né, tem uma viatura específica lá para realizar o policiamento, mas acaba tendo que deslocar e deixa de lado aquilo que foi programado. Então isso também é importante trazer à tona. A respeito das parcerias que a Polícia Militar faz, é importante citar aqui o apoio do Executivo Municipal também, né, através do FRED, vou usar como primeiro exemplo, da Defesa Civil, em que buscamos em parcerias junto com a Ferrovia Teresa Cristina, por exemplo, na semana retrasada, salvo engano, foi feito levantamento pela Polícia Militar e foram derrubados 5 casas, né, às margens do trilho no bairro Pinheirinho. Agora observando lá no Santo Antônio, no Renascer, enfim, está sendo feito um trabalho muito próximo com a Defesa Civil. Fizemos uma operação há cerca de um mês ou um mês e meio atrás nos Ferros Velhos, junto com a Defesa Civil, junto com a Receita Municipal, junto com a Receita Estadual, realmente buscando esse problema do receptador. Foram recuperados alguns objetos, a gente vai, via de regra, nos regulares, digamos assim, mas também buscamos os irregulares, porque tem pessoas que receptam, né, e que não têm por si só um ferro velho, são simplesmente receptadores desses objetos de furtos.
Aproveitar também a parceria com a assistência social, né, na busca de identificação, de retirada dessas pessoas das ruas ou de outros municípios, para que retornem aos seus municípios, retornem aos seus países de origem, para que não fiquem daqui a pouco caindo nessa marginalidade. Junto com a Polícia Civil também estreitamos um laço bastante grande, através do delegado Riva, do 2º DP, lá do bairro Santa Augusta. Entregamos na semana retrasada também e conversamos bastante, existe um inquérito em andamento. Os pontos levantados pela Polícia Militar de receptação de ferro velho, os principais autores, os principais conduzidos, aqueles que foram reconhecidos por imagem, para que através de uma investigação da Polícia Civil consiga esses mandados de busca ou, quem sabe, também esses mandados de prisão. Então, a gente vem buscando essas parcerias, unindo forças para realmente tentar buscar amenizar esse problema que são os crimes dos furtos. Então, a gente está buscando bastante com essas instituições e essa preocupação dos ferro-velhos também é uma preocupação nossa, não só com os regulares, novamente eu falo, mas também com aqueles receptadores, com aquela casa que recepta ali um botijão de gás, que recepta uma grade, uma lixeira, um bueiro no fundo da sua casa e acaba depois dando os caminhos, por óbvio que ilícitos. A respeito das redes de vizinhos, é um trabalho fantástico, né, que já foi levantado por alguns vereadores e por alguns empresários, inclusive novos foram implementados, porque as pessoas vão saber nos dizer, vão saber dizer para a Polícia Militar realmente o que está acontecendo e a forma que está acontecendo. Porque muitas vezes, de forma ostensiva, os marginais, os autores, eles acabam por mudar o seu modus operandi, mudam a sua conduta, mudam a sua rotina, porque a Polícia Militar está ali presente. Então, os olhos da população são os nossos olhos e nos trazem com muito mais informações, com muito mais detalhes, uma riqueza de detalhes, o que realmente está acontecendo para que a gente consiga trabalhar nesses pontos. Trazer também a respeito da situação dos furtos, que é um crime muito circunstancial, né? Por quê? Porque a Polícia Militar vai abordar e aborda frequentemente pessoas em atitudes suspeitas. Esses já conhecidos pela Polícia Militar são abordados com frequência. Entretanto, se for abordar antes do cometimento do crime, simplesmente não tem nada portando consigo, né? Porque eles vão usar uma força para arrombar um portão, uma pedra que está na frente da casa, um ferro que está no canto da casa, para conseguir arrombar, para conseguir arrebentar uma porta, enfim. Daqui a pouco eu abordei ele com uma chave de fenda. Que crime está cometendo o cidadão que anda com uma chave de fenda? Crime nenhum, né? Embora, mas ele vai cometer um crime? Sim, ele vai cometer, mas esse ato preparatório não é punível, né? Então, esse ato preparatório desse crime específico, andar com uma chave de fenda não é um crime nenhum. Daqui a pouco andar com uma luva não é crime nenhum, né? Então, existe essa dificuldade da flagrância do crime. E daí a gente precisa do quê? Da força da rede de vizinhos, por acionamento quanto mais rápido, porque às vezes a pessoa filma, está ali furtando uma lixeira. Ela filma e manda para a família, manda para o grupo de amigos, não liga para a Polícia Militar, não coloca numa rede de vizinhos e depois quer ainda, por vezes, exigir uma satisfação, uma pronta resposta de forma rápida, né? É a mesma forma que a gente fala às vezes no assalto, a pessoa é assaltada, ela vai lá ligar para o seu patrão, ela liga para o seu marido, liga para o seu filho, para o pai e 20 minutos depois liga para a polícia para dizer que foi assaltada, né? Então tem que rever por vezes a ordem dos acionamentos. Além do 190, a gente tem o aplicativo PMS Cidadão, que já é de conhecimento de grande parte da população. Tem outras ferramentas, mas uma delas é o acionamento da Polícia Militar através do celular. Consegue acompanhar o deslocamento da viatura e, mais importante para nós também, consegue nos dar um feedback do atendimento da guarnição da Polícia Militar através do aplicativo. A respeito do que foi falado também dos locais de perturbação, os locais públicos, isso também é uma preocupação nossa. Estamos trabalhando com escalas extras nos finais de semana, que são o principal foco, para combater esse tipo de perturbação nos locais públicos, né? Como foi citado, Rua da Gente, Praça da Santa Bárbara, Praça da Santa Luzia, Praça da Cesaca, Praça do Marista, Mirante da Mina Brasil, enfim, todos esses locais públicos, né, mina de visitação, que acabam gerando perturbação, a gente está escalando uma equipe extra, né, para conseguir amenizar e aparentemente tem dado resultado nesses trabalhos, principalmente nos finais de semana. Outra situação agora, já reforçar também a importância dos boletins de ocorrência, por quê? Porque se não tiver boletim de ocorrência, não é uma preocupação da Polícia Militar, né? Se daqui a pouco
mais uma vez, eu dei o exemplo do São João, né, que agora está muito próximo da polícia e bastante atuante, mas se o São João, desde o início de 2021, tem 5 boletins de ocorrência por furto, isso não vai acender uma luz vermelha para a Polícia Militar. Né, porque a gente trabalha com ferramentas de identificação também daquilo que está acontecendo. Então, é importante o registro para a gente saber o que está acontecendo, onde está acontecendo e a hora que está acontecendo, para daí sim a gente conseguir trabalhar, né, com inteligência, planejar as operações, conseguir acionar os demais órgãos que vão fazer parte dessa parceria. Então, nós precisamos muito desses boletins de ocorrência para que sejam registrados. Ah, mas não adianta, não dá resultado, não consigo fazer nada. Isso reflete muito na segurança para que a gente consiga trabalhar. Então, a gente reforça aqui a importância do registro dos boletins de ocorrência. Coronel, só um questionamento nesse ponto. Até mesmo para distribuição de efetivo posteriormente, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, né? É importante a ocorrência, o registro da ocorrência, para que o governo do Estado tenha conhecimento da quantidade, da evidência, dos dados estatísticos, para poder fazer essa distribuição depois. Exatamente, isso é importante, os registros, porque hoje, Criciúma, vamos supor, o nosso 190 atende uma média de 1.000 ligações diárias, né? E dessas 1.000 ligações, vamos supor que 180, 200 sejam geradas ocorrências. Então, a gente tem uma média de 200 ocorrências dia. Se daqui a pouco, na realidade, nós temos uma demanda de 500, só que estão camufladas nessas 200, certamente é um ponto de preocupação para um futuro, para a distribuição de recursos, seja eles humanos ou materiais, que o Comando Geral vem fazendo sempre de forma muito técnica, né, muito precisa, pouco política, o que é interessante, né, porque tem região realmente precisa e necessita de uma distribuição técnica, realmente precisa saber onde precisa, fazer um percentual, talvez, numa análise um pouco mais fria, digamos assim, um percentual população policial para ver onde tem mais, onde tem menos, onde precisa mais, nível de ocorrência e número de ocorrências também, como bem levantou aqui o vereador Nicola. Então, essa é a importância dos registros BOs. Eu também tinha feito um levantamento ali, novamente apenas para curiosidade, para conhecimento, né, que a Polícia Militar hoje tem o menor efetivo no 9º Batalhão nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2011, hoje em 2021, nós temos o menor efetivo nesses últimos 10 anos. Por óbvio que isso não é exclusividade de Criciúma, não é exclusividade do 9º Batalhão, isso é uma realidade do Estado inteiro, em razão das inclusões, comparativo de saídas e de inclusão. E também para registro de conhecimento, nós temos hoje já uma média de 30 policiais militares em Criciúma, né, no 9º Batalhão, que estão com tempo vencido, ou seja, que podem ir embora a qualquer momento, ou que estão por vencer nos próximos 12 meses. Ou seja, a gente tem uma saída meio que esperada de mais 30 policiais. Isso, esse mesmo. E importante também que, mas isso é do 9º Batalhão, certo? Envolve os 5 municípios, Nova Veneza, Forquilinha, Siderópolis, Treviso e Criciúma. Só que vamos supor, lá em 2011, Forquilinha tinha talvez 15 policiais, hoje tem 25, porque a demanda também aumentou lá. Então, reduziu o efetivo de Criciúma. Mas isso apenas exemplificativo, de forma alguma nos utilizamos disso para justificar qualquer problema, muito pelo contrário, né, apenas para dar transparência nos dados da Polícia Militar. E a gente vem aqui acompanhou na última distribuição dos 500 policiais militares uma forma técnica e explicativa e objetiva do Comando Geral. E certamente esses 500 que estão lá se formando também serão dessa forma técnica e com certeza é levado em consideração não só a população, mas também o número de ocorrências. Deixei por último aqui, depois se tiver mais algum assunto que não tenha falado, pode trazer que a gente volta a conversar a respeito das câmeras de vídeo monitoramento. Né, deixei por último porque eu vou tratar de forma superficial, porque hoje as câmeras de monitoramento elas não estão mais vinculadas ao 9º Batalhão, não estão vinculadas ao comando do 9º Batalhão, e sim à Central Regional de Emergência, que hoje está no comando do Major Moreno. Salvo engano, vai ser feito algum requerimento aqui da Câmara de Vereadores para que ele venha falar sobre as câmeras. Mas de en passant, assim, falar um pouquinho sobre as câmeras de vídeo monitoramento. Hoje, eu acredito que tem por volta de 90 câmeras funcionando desse projeto BEM-TV, né, do projeto BEM-TV, talvez um pouco mais. Talvez eu peque nos números aqui, porque não é afeto ao 9º Batalhão, mas também para não deixar sem resposta e porque a gente tem um conhecimento ainda que superficial sobre as câmeras.
Tem o governo do estado já está licitando, inclusive, 100 câmeras com OCRs aqui para Criciúma, e isso vem muito ao encontro daquilo que a gente fala, né, esse cercamento eletrônico que precisa ser feito, né? E isso vem por quê? Porque a gente precisa colocar tecnologia nas câmeras, não adianta simplesmente as câmeras, a gente precisa ter tecnologia, porque pessoas monitorando, daqui a pouco vai gerar um passivo muito alto. Né? Tem um projeto em outro município aqui do estado que só de pessoas monitorando são quase R$100 mil, mas quem que vai arcar com esse custo? Será que a municipalidade, o estado ou ninguém? Ou vale a pena a gente colocar tecnologia para que ela nos avise? Hoje a tecnologia, e tem além dessas 100 câmeras da Secretaria de Segurança Pública, tem também aqui, por conta de convênio do município, da Diretoria de Trânsito do município de Criciúma, são quase 90 OCRs, ou seja, vai ser agregado tecnologia até novembro por força de contrato. Então, tem mais essas OCRs. OCRs, o que são? São leituras de placa, né? Então, eu coloco placas de interesse ou placas de veículos furtados, placas de veículos roubados. Daqui a pouco eu tenho um veículo branco que está cometendo furtos na região. Eu coloco a placa lá, cada vez que passar por esses locais de interesse, vai apitar, o carro está em tal lugar, o carro está em tal lugar, para abordar ou para conseguir linkar com cometimento de crime, né? Opa, então vamos lá abordar para ver se está com algum objeto de furto. Opa, o carro foi ali, teve um furto ali, o carro foi para lá, teve um furto lá. Então, consegue posteriormente fazer esse link com essas OCRs. Além do que, né, também dá para colocar a parte de reconhecimento facial. Da mesma forma que eu consigo identificar as placas de veículos, eu consigo identificar pessoas com mandado de prisão ativo, né, e identificado com máscara, com óculos, no semáforo, consigo colocar, passou aquela pessoa, opa, ela está com mandado de prisão ativo, então eu consigo ir lá e abordar essa pessoa. Ou, novamente, pessoas de interesse. Eu coloco, esse cidadão, ele é contumaz no cometimento de furto, então eu cadastro ele, cada vez que ele passar por alguma dessas câmeras que tem o reconhecimento facial, vai ser identificado. Então, a gente consegue avançar e dá muita celeridade. Então, as câmeras são importantes, sim, mas muito mais do que o monitoramento, na verdade, a gente precisa agregar tecnologia, agregar inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial está muito avançada, a gente consegue avaliar mudanças de comportamento. Vamos supor, eu estou num espaço em que as pessoas costumam caminhar. Então, uma pessoa correndo destoa do comportamento habitual, então vai chamar atenção e a minha inteligência artificial vai apontar que aquela pessoa está numa conduta destoante daquele ponto, né? Muitas vezes as pessoas colocam alguns países a deixar algum objeto e se distanciar dele. Isso é uma preocupação, é uma conduta distoante. Então, às vezes, teve até situações com brasileiros que foram para fora, deixaram sua roupa ali como vão tomar um banho de mar e, quando voltaram, foram abordados por 3, 4, 5 viaturas, porque isso, em alguns locais, se equipara a uma conduta de terrorista. Ou seja, a inteligência artificial identifica comboio, eu fui em 2 carros, voltei em 2, estou passando pelo pedágio, consegue identificar muito, né? Então, consegue ter uma tecnologia muito gigante para ser agregada nessas câmeras, que julgo muito mais ser importante do que daqui a pouco colocar 20, 30 pessoas monitorando, porque o ser humano é falho, né? E a tecnologia que não falha, mas deixar o ser humano apenas para daqui a pouco, tem uma ocorrência em tal local, vamos acompanhar para dar o suporte para a guarnição, quando chegar no local, saber com o que se depara. Não sei se ficou alguma coisa pendente que não tenha falado, mas agradeço a atenção, a disponibilidade, colocamos a Polícia Militar à disposição e também reforço o nosso compromisso, né, de estar sempre próximo da população, estar sempre próximo das pessoas, dos formadores de opinião, para que a gente consiga juntos soluções cada vez melhores. Espero que tenha sido esclarecido e apresentado um pouco do trabalho da Polícia Militar. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Sartor. Dos vários comentários que nós estamos recebendo, tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube, muito falado sobre o bairro Pinheirinho, bastante sendo falado sobre o bairro Pinheirinho, isso é intenso. Primeira linha, São João, bairro Ana Maria, como o próprio vereador Juarez trouxe também, e muitos cidadãos elogiando o trabalho da Polícia Militar. Então, é importante a gente destacar isso. O quanto tem uma defasagem de efetivo, e o Coronel Sartor apresenta isso para a gente aqui nessa audiência pública. Há uma necessidade. Dos últimos
10 anos, é a primeira vez em que nós estamos com menos de 300 policiais militares no 9º Batalhão. Então, é algo, e ao mesmo tempo, um crescimento populacional. Então, se a gente for analisar policial por habitante, a gente teve um decréscimo bastante grande nos últimos anos. E eu quero questionar o delegado Emílio se isso acontece também na Polícia Civil, se é tão estarrecedor quanto é na Polícia Militar essa defasagem de efetivo. Sim, infelizmente é a mesma realidade da Polícia Militar. Nós temos as unidades de Polícia Civil reduzindo sua capacidade de operacional, isso é visível. A reposição não vem cobrindo as baixas, né, as aposentadorias, as mortes, enfim. E não acompanha esse aumento populacional também, que deveria ser o contrário, né? Na medida em que a população aumentava, que a criminalidade aumenta, os policiais deveriam também aumentar num número proporcional. E acontece, infelizmente, o contrário. Reduz-se em relação ao efetivo que tem atualmente. Nós temos agora também uma previsão de vir alguns policiais para a região agora, nesse último concurso que se formou ontem, inclusive na Cadepol, escrivães, e já um outro concurso que o pessoal se forma em novembro. E já estão mapeados alguns policiais aqui para a região. Infelizmente, não é aquele número que nós desejamos, né? Mas é o que temos de realidade aí hoje para fazer. Obrigado, delegado Emílio. Houve um questionamento tanto do vereador Juarez quanto do vereador Daniel, que ficou pendente do coronel Sartor, que foi sobre guarda civil. A respeito das guardas municipais, né, tem uma lei de 2014, 13.022, que regula o Estatuto das Guardas Municipais. Isso certamente tem que vir de iniciativa do Executivo Municipal, né, e já existia aqui. Para a Polícia Militar foi uma ação bastante interessante, porque foi dado um reforço, um aporte bastante grande por parte do Executivo Municipal na Polícia Militar, né, para que a gente consiga trabalhar de forma melhor e de forma mais capacitada, digamos assim, com maior estrutura. Então, muitas vezes pode gerar um passivo para o município, porque isso aqui daqui a pouco vai ser servidor ativo lá na frente, e que diminui muitas vezes um possível investimento no município, né? E na outra oportunidade, o Executivo Municipal, quando acabou por passar os guardas municipais para agentes de trânsito, fez um aporte através de convênio na Polícia Militar. Então, a gente consegue trabalhar com maior tecnologia, com mais ferramentas e com um suporte maior. Sim. Obrigado, coronel Sartor, por essa resposta também aos próprios vereadores Daniel e Juarez que trouxeram esse tema, e algumas pessoas também trouxeram esse tema no chat do YouTube. Só para concluir também que os agentes de trânsito, né, da diretoria de trânsito do município, acabam por desafogar algumas demandas também da Polícia Militar, e que a gente consegue estar mais livre para outros trabalhos, né? Então, os agentes de trânsito nos auxiliam e muito nas demandas de trânsito do município, que se não tivéssemos agentes de trânsito, certamente essa demanda acabaria, por força de competência da Polícia Militar, acabaria com que a Polícia Militar tivesse que fazer esse tipo de trabalho. Obrigado, coronel. Eu agora vou sugerir 3 encaminhamentos a partir dessa audiência pública. O primeiro encaminhamento é um trabalho de uma campanha, tanto da própria Câmara de Vereadores, em parceria com a OABC, e inclusive já conversamos com a Andréia em relação a isso, de incentivo ao registro, com instruções às associações de moradores sobre como fazer boletim de ocorrência de forma até mesmo online, que pode ser feita hoje em dia, e sobre a importância da elaboração do registro da ocorrência para a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências. Então, nós precisamos fazer esse incentivo, e aí
unindo a equipe de comunicação da própria casa, unindo o serviço da Polícia Militar, da Polícia Civil, também o trabalho junto das associações de moradores, que eles têm essa capilaridade, a partir da união das associações de bairros, eles chegam nos presidentes de bairro e que depois chegam também nos moradores, com seus grupos de rede de vizinho, com seus grupos de consegues e até mesmo das próprias associações de moradores que também têm esses grupos de WhatsApp e que a gente pode fazer um trabalho, um mini vídeo de cerca de 1 minuto, e a gente pode utilizar essas ferramentas que nós temos para ensinar a fazer o boletim de ocorrência online. O quanto é importante o boletim de ocorrência para a elaboração das políticas públicas. Um segundo encaminhamento é a elaboração de um abaixo-assinado municipal, inclusive com apoio da UABC, para encaminhar também para esses presidentes das associações de moradores, a fim de solicitar um aumento de efetivo local da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque ficou claro na audiência pública a defasagem existente nessas duas instituições em relação à Criciúma. A gente sabe que não é uma responsabilidade municipal a gerência da Polícia Militar e da Polícia Civil, não é competência nossa, mas nós temos a nossa responsabilidade de representar, de dar encaminhamentos. Então, fazer um abaixo-assinado de forma online, que fica muito mais fácil de podermos encaminhar esse link para todos os moradores de Criciúma, buscando o máximo de assinaturas possível para podermos levar a Secretaria de Segurança Pública ao governador Carlos Moisés, que é um militar, não podemos deixar de ressaltar isso, a importância que isso tem, e mostrar para ele a situação que nós temos em Criciúma. E um terceiro ponto, marcar uma audiência pública, e aí vereador Júlio Kaminski, vereador Juarez, que junto comigo também fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, porque como nós não temos uma comissão de segurança na Câmara de Vereadores, uma comissão de mérito que trata sobre segurança, a comissão como Comissão de Constituição e Justiça, e aí todos os vereadores também convidados a participar, a gente marcar uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado, levarmos a ata dessa audiência pública, levarmos todas as informações que nós colhemos na noite de hoje para o secretário de Segurança Pública, para aquela equipe, porque a Secretaria de Segurança Pública hoje, ela é uma equipe, né, um grupo de gestor que faz essa gestão da Secretaria de Segurança, explanando sobre o tema e inclusive cobrando a situação das câmeras de vigilância também, né, buscando essas câmeras de vigilância, quando o nosso Arthur trouxe a situação envolvendo as OCPs, mas... OCPs, né? OCR. Então, perdão. Envolvendo também as OCRs e para que a gente consiga dar essa resposta também que os cidadãos, que os empresários, que os cidadãos que estão acompanhando também pelo YouTube possam ter essa resposta que estão esperando. Coloco essas sugestões de encaminhamento em discussão rápida, se fosse possível, entre os nobres colegas também. Não havendo quem queira discutir, eu coloco elas em votação, os contrários se manifestem. Aprovadas por unanimidade essas 3 sugestões de encaminhamento. Eu quero aqui agradecer profundamente todos os nossos convidados da noite de hoje, agradecer ao vereador Salésio, ao vereador Daniel Antunes, vereador Kaminski, vereador Juarez de Jesus, vereador Paulo Ferrarese, vereador Manuel Rosengue, que também participou dessa audiência pública de forma online, e os nossos convidados. Tenente Coronel Santos Sartor, muito obrigado pelo trabalho que a Polícia Militar desenvolve. Essa casa, ela tem uma gratidão pela Polícia Militar e ela se coloca sempre à disposição. Falo isso em nome do nosso presidente Arleu da Silveira. Estamos sempre de portas abertas, vereador Salésio, vereador Daniel, todos os vereadores concordam com isso. Estamos sempre de portas abertas para ajudar no que for preciso. Sempre que essa casa for chamada a auxiliar a Polícia Militar, e falo isso também ao delegado Carlos Emílio, sempre que formos chamados a auxiliar as forças de segurança, aqui estaremos à disposição. Tanto quanto ao Coronel Luiz Felipe Lemos, coordenador-geral do Gabinete de Gestão Integrada, que tem o vereador Kaminski participando lá e representando essa casa, auxiliando também o GGIM. A presidente Andréa Zomer, da União das Associações de Bairros de Criciúma, que vai nos auxiliar em fazer
tanto esse abaixo-assinado quanto essa comunicação chegar até todos os moradores de Criciúma, todos os criciumenses. Agradecer ao Fred, da Defesa Civil, que participou diretamente, agradecer aos empresários Gabriel Genaro Sorato, agradecer ao Álvaro Guidim e agradecer em especial a Rafaela Tasca, que veio até aqui a Câmara de Vereadores, que levantou inicialmente esse debate ao meu gabinete, e depois eu encaminhei a todos os vereadores também por meio desse requerimento, e que essa audiência pública está acontecendo hoje por conta da manifestação e da provocação que a Rafaela Tasca fez, e eu quero te dar a oportunidade de também falar nesse final de audiência pública antes de eu declarar encerrada. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês deram de eu representar aqui os empresários, representar meu bairro e representar a cidade que está pedindo, né, que está pedindo ajuda nesse momento. E agradecer ao Nicola, que me atendeu prontamente, agradecer aos vereadores aqui presentes, agradecer ao tenente-coronel e pedir ajuda das pessoas também, né? Então, a gente precisa fazer boletim de ocorrência, a gente precisa fazer denúncias. Quando vocês, né, analisam alguma situação, é importante comunicar. Assim como, né, o tenente-coronel falou, por muitas vezes nós somos os olhos que veem muito mais do que a própria polícia. Então, façam suas denúncias. Isso precisa chegar aos ouvidos da polícia, da prefeitura, enfim. A gente tem que fazer o nosso papel de cidadão também. Muito obrigado, Rafaela Tasca. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa audiência pública virtual. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela participação.